Meus amados irmãos, livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro conta a história do início da igreja de Jesus. No primeiro capítulo, Jesus ainda estava entre os seus discípulos, passando as últimas orientações. E sem medo de errar, eu não tenho dúvidas que uma das orientações dadas por Jesus aos seus discípulos foi: não deixe de congregar aos domingos na Igreja Batista Atitude. E mais do que isso, não deixem de estarem em pequenos grupos, nas casas, nas células. Pastor, isso não está na Bíblia. Não nesses termos. O que eu estou fazendo aqui é uma exegese de algumas passagens da Bíblia, que mostra claramente que a igreja primitiva, aquela igreja que foi instruída pelo próprio Jesus, era uma igreja que vivia a visão celular. Era uma igreja que se reunia em pequenos grupos nas casas. Isso fica bem claro, logo no capítulo 2, no versículo 46, que diz que os discípulos se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa partiam pão. Se aqueles primeiros discípulos agiam dessa maneira, é porque Jesus orientou a eles a fazerem dessa maneira. E tantos outros versículos, como as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Aquelas igrejas viviam a visão celular. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 5, o apóstolo Paulo, se despedindo daquela igreja de Roma, no último capítulo, no 16, ele diz o seguinte: mando saudações à igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Igreja que se reúne na casa. Os irmãos concordarão comigo que não é toda a igreja de Roma. A igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila era um pequeno grupo. Célula. Nós poderemos ver também lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 19. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, se despedindo, no último capítulo ele fala: Áquila e Priscila mandam saudações, assim como a igreja que se reúne na casa dele. Agora, olha o detalhe nesses dois versículos. No primeiro, carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 5, Paulo está falando com a igreja de Roma. E manda saudações para a igreja que se reunia na casa de Áquila, de Priscila e Áquila. Ou seja, Priscila e Áquila estavam em Roma. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz a tradição que Paulo escreveu essa carta aos coríntios da cidade de Éfeso. E ele fala que a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila manda saudações. Aquela igreja estava com ele em Éfeso. O que eu estou querendo falar para você é que Áquila e Priscila, quando precisou fugir da perseguição do imperador Cláudio de Roma, foi para Éfeso. E a primeira coisa que eles fizeram foi abrir uma célula lá em Éfeso. Por quê? Porque eles não queriam deixar de viver tudo aquilo que eles estavam vivendo na cidade de Roma como líderes de célula. E quem é líder de célula aqui está entendendo muito bem o que eu estou falando. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida quando nós nos disponibilizamos em abrir as nossas casas. E eu poderia falar vários outros versículos para provar a você que aquela igreja se reunia em pequenos grupos. A igreja primitiva se reunia em células. Isso também fica claro no segundo versículo de Filemão, onde Paulo saúda a igreja que se reunia na casa de Filemão.
Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 15, que Paulo também saúda a igreja que estava na casa de Ninfa. O que eu estou querendo te falar, meu irmão, é se você ainda não está em célula, você está deixando de viver toda a plenitude daquilo que o Senhor quer viver com você. Ele quer cuidar de você também nos pequenos grupos na casa. Foi por isso que ele orientou aquela igreja a estar em pequenos grupos nas casas. E ele continua suas orientações aos discípulos, dizendo: vou precisar voltar para o Pai. Mas ainda tem muitas coisas a serem feitas. Mas eu estou em paz, eu estou deixando a minha igreja para realizar tudo aquilo que ainda não foi feito. E diante deles verem seus discípulos assustados, ele fala: fiquem tranquilos, porque eu vou dar o ajudador a vocês. Vocês não caminharão sozinhos. E essa promessa é bem clara lá no versículo 8 do capítulo 1. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E essa promessa já vem logo no capítulo 2. Desce como língua de fogo sobre a vida daqueles discípulos o próprio Espírito do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Espírito que desce sobre a sua vida quando você reconhece Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E aí, de posse do poder do Espírito Santo, aqueles discípulos começam a agir como igreja. E logo no primeiro sermão, com um pregador não muito eloquente, o colérico Pedro, diz a palavra de Deus que mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. E no capítulo 3, aquela igreja começa a realizar sinais e maravilhas que só eram vistos através da vida de Jesus. Vocês conhecem a história do capítulo 3 de Atos? Pedro e João, às 3 horas da tarde, caminhando para o templo, ao adentrar pela porta formosa, encontram um coxo, um paralítico de nascença, que estava ali para pedir algumas moedas de prata e de ouro. E ao abordar Pedro e João falaram: olha, eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda.